Então vamos lá. Esse é o podcast das Virtuosas Podcast. Eu tô aqui com a minha convidada especial, Larissa Mocelin. Nesse podcast a gente aprende virtudes ouvindo histórias que transformam as nossas próprias histórias. Aqui eu trago 5 pilares especiais, importantes para nossa vida, né? Que é o espiritual, o emocional, o profissional, nossos relacionamentos e o financeiro. Eu quero aqui hoje trazer a Lari, porque ela é uma inspiração para mim, uma super empreendedora, embaixadora do reino. É verdade. Tem algumas empresas, mas passou também, né, por algumas... Ah, minha filha. Já comi um saco de aí. sal. De qual, por onde, né? Por onde começamos. Legal. Então, Lari, conta pra gente, né? Algo que eu, quando comecei a ir pro Embaixadores do Reino, né? Antes era Empreendedores do Reino, isso. E quando eu comecei a ir, né? Minha amiga me chamava pra ir. Quem que te chamou? A Flávia. Ah, ela que te levou. A Flavinha, é. Ela falava, eu vou no Empreendedores do Reino, todo sábado. E eu não me sentia, eu falava, então eu não vou, porque eu sou CLT. Eu sou, né, trabalho na multinacional, eu não vou, né, amiga? Ela, não, tá. Aí teve um dia, que foi assim, um dia que eu tava assim, no pó, né? Tava naqueles dias, sabe, gente? Que ou você vai pra um caminho, ou você pega o outro, você fala assim, Entendi. meu Deus. Uma encruzilhada. Exato. Eu tava literalmente nesse dia. E aí minha amiga falou assim, amiga, vai. Não tem problema que você não é empreendedora. Pode ir. E aí eu fui, né? E enfim, né? Sua mãe me batizou e aquele mover extraordinário. É porque isso gerou-se uma confusão, porque quando eu criei, né, o Empreendedores do Reino, o objetivo não era atrair empreendedores, mas sim tinha um viés de você empreender para o reino, entende? Em todas as áreas da sua vida e tal, só que gerava essa confusão mesmo. E aí, naturalmente, atraía-se muitos empreendedores. Depois, né, a gente tentou registrar e tal, já tinha, e a gente viu que... Enfim, tivemos uma revelação do nome Embaixadores e aí resolveu, né? Ninguém fica mais se sentindo coagida a ser empreendedor. Eita glória! É isso. Muito bom, Lari. Tem uma coisa também que eu vejo muito em você, que é isso, né? Então, se de alguma forma veio com empreendedores, mas você tem uma história que você começou, né, no escritório de advocacia. Conta um pouquinho pra gente da sua história profissional. Ah, ok. Como foi pra empreendedora de algumas empresas que ela já vai contar Olá. pra você. Sou Larissa Mocelin Vaz. Eu sou capixaba do Espírito Santo, Guarapari. Eu formei em Direito, sou advogada. Nunca foi um curso que eu tive... Eu escolhi o Direito por exclusão. Entendeu? Eu falei, jornalista, eu não me vejo nessa situação. Psicólogo, não tenho paciência. Dentro da área de humanas, acho que eu vou pro direito. E todo mundo falava, não, você tem que fazer direito porque você é muito respostinha, muito defensora das causas. E eu tinha um pouco desse incentivo, mas eu sempre quis, assim, ser atriz, artista, alguma coisa nessa área, assim, mais criativa. Acabou que fui pro direito. Quando eu formei, eu fiz uma pós lá. E aí fiquei um tempo. Eu já estava assim, bem estafada da cidade de Vitória, que é uma cidade pequena, né? Lá no Espírito Santo. Uma cidade que é muito fofinha, mas pequena. E eu já estava lá há 6 anos, né? 5 anos de faculdade, mais um da pós. E eu falei, cara, eu não vejo mais para onde que eu posso ir. Já tinha sido DJ, já tinha sido promoter, já tinha entregado panfleto, já tinha feito... Quem nunca? De evento. Parece que eu tinha zerado já a cidade. Falei, preciso de novos ares. E eu buscava ir pro Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é perto ali do Espírito Santo, né? Parecia algo mais acessível, já tinha ido pra lá várias vezes. Mas acabou surgindo uma possibilidade pra mim em São Paulo. O que pra mim era, assim, totalmente inesperado. Porque a gente lá de Guarapari, que você olha São Paulo, né? Um mundo. Essa vaga que a graça de Deus trouxe para mim era num escritório grande aqui em São Paulo, um dos 10 do Brasil, na área de direito tributário. Uma área que eu ia bem na faculdade, mas não tinha sido uma área minha de interesse principal. Eu gostava de criminal e tal, sangue, morte. Mas eu ouvi a palavra São Paulo, falei, tô indo agora. Em menos de uma semana eu tava aqui, tinha me mudado, tava com 23 anos nessa época. Vim pra cá,
caí assim, né? Saí de uma cidade pequena, uma capital pequena, caí dentro de um escritório com 50 advogados, aquela coisa assim, né? Suits, assim, né? Filmes, minissérie, qualquer coisa você imaginar, com todas aquelas questões de grande escritório, né? De advogados. Mas assim, eu não tinha nada a perder, não tinha nada também, né? Que eu pudesse oferecer além da minha boa vontade, porque eu não tinha uma experiência, né, na área. Então eu fui assim com muito sangue nos olhos pra lá. Trabalhava muito, assim, 12, 13 horas, 14 horas. Tinha dias que eu ficava da madrugada inteira, ia pra casa, tomava banho, voltava pro escritório. Era muito intenso. Caraca. E eu tinha muito medo, né, de errar, de decepcionar as pessoas que tinham me contratado. Então eu me esforçava muito, assim. E estudava, né, aquela frase que o povo brinca, né? Estude enquanto eles dormem. Trabalho enquanto eu tô dormindo. Faz tudo. E eu buscava fazer isso. Sábado, domingo, eu ia pro escritório, vivia isso. E os frutos vieram, eu fui reconhecida lá, porque aquele não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Porque muitas coisas que eles julgavam impossíveis, como eu não sabia, não tinha esse parâmetro, né, de que aquilo era difícil, eu conseguia coisas muito improváveis, né, de certidões de regularidade fiscal, de decisões em IMS, em coisas, e eu rodei esse Brasilzão inteiro. Representando as empresas, grandes empresas do setor, né? Trabalhei com Philips, com Yamana, com Fibra, com muitas... Banco Pan-Americano, tivemos um contrato enorme lá, que a gente fazia a gestão toda do Brasil. Fizemos a operação do M&A do Pão de Açúcar. Então, participei de muitas coisas legais. Então, eu sou muito grata a esse escritório que eu trabalhei, que é o Bichara Advogados, onde eu aprendi muito, sofri muito, mas aprendi muito. Depois de 3 anos e meio lá, eu já estava, de certo modo, acomodada. Não no sentido profissional, porque eu teria, né, como crescer dentro da empresa, mas aquilo que eu fazia é como se eu já tivesse dominado aquela área, entende? Sim, eu não tinha mais tanto problema, eu já entendia a dinâmica, os casos meio que se repetiam, e eu gosto, né, de desafios. Então, eu pedi para eles para me mudarem de área, eu tentei o quanto deu ali para tentar, né, outra frente, só que eu era boa naquilo que eu fazia, então eles falavam, poxa, a gente não vai tirar de um lugar que você é boa para botar numa área que você nem conhece e tal, então ficava sempre esse impasse. Até então, eu não tinha, assim, uma grande expectativa de ter um escritório, nunca nem tinha passado isso na minha cabeça, sendo bem honesta. Mas, como eu tava com essa dúvida, eu falava, cara, eu quero ser milionária. Eu tinha essa certeza. E eu falava... Tinha um propósito. E essa frase, eu quero ser milionária. E as pessoas olhavam e riam da minha cara. Eu falava, não, vou ter uma BMW branca, não sei o quê. O povo ria da minha cara. E se as pessoas estão rindo na sua cara, sinal que ou você tem algum problema ou que você tá fazendo alguma coisa certa. E eu falava, gente, não é possível, será que eu tô tão errada assim? E aí, na época, eu tô falando de mais de, enfim, acho que 8 anos atrás, mais ou menos, o processo de coach não era muito difundido, tava iniciando. E aí, eu contratei um coach que eu tinha conhecido, para ele me ajudar a conseguir enxergar qual que seria esse meu próximo passo e tal. E na época, assim, foi até um valor relevante, foi o valor do meu bônus que eu peguei, mas eu sempre tive essa questão de investir em conhecimento. Sim. Porque é uma coisa que tem experiências, você vai se divertir e tal, mas não vai te levar, provavelmente, a nenhum outro novo lugar profissional, enfim. E eu falei, bom, vou fazer esse investimento. E aí, nesse processo de coach, foi muito importante para mim. Ele era psicólogo também, então eu descobri muitas coisas também sobre mim. E nesse processo, eu falei, olha, eu não tenho a mínima ideia do que eu quero, mas eu quero ser milionária. E ele não riu. Ele falou, ótimo, você já tem um ponto de saída. Muita gente não tem nem isso. Eu falei, nossa, ele não riu de mim. Muito bom, muito bom. Ai, que ótimo. Ele falou, escreve 5 coisas que você quer. Eu acabei de lembrar disso agora. 5 coisas que você quer conquistar, alguma coisa assim, né? E eu falei isso, aí falei que eu queria minha família unida, né? Eu queria ter a pessoa, queria caminhar comigo, né, pra vida, sempre foi um sonho meu. Sim. E a parte profissional, sempre andaram muito juntas pra mim, assim. Pra mim, só um não serve. Exato. Não serve só eu ser a profissional e não ter uma família, ou ter uma família incrível e também não ter conquistado nada profissionalmente. Então, é o que me move. Sim.
E aí, enfim, nesse processo chegamos à conclusão de que abrir um escritório era o caminho era a fruta mais baixa do pé, né? Porque era uma coisa que eu já fazia, que eu estava ali com uma experiência de 3 anos e meio, 4 anos. Então, eu poderia começar. Mas assim, eu não tinha dinheiro guardado, eu não tinha reserva financeira nenhuma. Eu não era uma pessoa preparada para fazer uma transição dessa. Só que na vida, tem momentos que você decide, né? Ou se você vai caminhando ali meio mussarela, meio calabresa, ou você decide queimar os navios, né? Porque você não tem para onde voltar, né? Então, e aí eu decidi que eu me preparei durante ali um período de 2, 3 meses psicologicamente para fazer essa mudança. E aí eu conversei com o pessoal, eles foram super compreensivos, eu saí. Duas meninas que já haviam trabalhado comigo no passado, eu chamei para serem minhas estagiárias, porque eu já gosto de delegar desde o dia 1. E isso é o que me possibilita também ter tantas frentes, né? Sim. E enfim, aí comecei essa jornada de empreendedorismo com o Mocelinha Advogadas, que foi meu escritório, né? Que é o meu filho mais velho. Comecei em 2015. E aí, a partir daí, foi muitas coisas loucas que a gente vive com o empreendedorismo, né? Porque é onde você testa sua fé. Eu não sei como é que alguém que não é cristão é empreendedor, sinceramente. Porque você apega no quê, gente? Porque, assim, tem dias que você não sabe, né? Você não sabe. Tem dias que tem o que você acha que você sabe, você não sabe também. Porque você acha que você vai receber, a pessoa atrasa, não paga. E é um dia de cada vez. Então, eu fui aprendendo a viver um dia de cada vez. 2 anos, mais ou menos, depois, eu tinha passado por o processo de iniciar o escritório e eu sempre gostei muito da parte estética, da parte de criação. Eu sempre valorizei uma boa marca. Então, quando eu abri o escritório, o pouco dinheiro que eu tinha, eu investi num site, numa marca... Que legal. Num cartão, num timbrado, não sei o quê, no meu pacote de e-mails. Então, esse foi seu primeiro passo? Foi meu primeiro passo. Tem pessoa... Eu não digo que esse deva ser seu primeiro passo. Só que eu entendo como esse passo relevante porque ele tangibiliza o seu sonho. Quando você vê aquela... Não sei como é que foi pra você, mas quando você vê a marca, você pode não ter nada, mas a marca, ela fala, gente, eu não tô viajando, tem alguma coisa. Então, pra mim, não era nem Mocelinha Advogados, era Larissa Mocelinha Advogada, porque eu fiz primeiro pra mim, né? Sim. Depois que surgiu a ideia de fazer o escritório, e aí eu botei, né, o Mocelinha Advogadas. Porque, a princípio, você ia ficar como autônoma. Isso, tipo isso. Entendi. Aí eu falei, não, e eu fui se eu não me engano, eu fui o primeiro escritório que botou advogadas. Hoje em dia tem vários, mas na época não era comum, né? Eu falei, mas só trabalha mulheres? Não, é porque eu quis. Adoro a mulher virtuosa. Tomou a decisão, vai lá e faz. Eu vou botar advogadas. Sinto muito. E aí, começou assim. Eu contratei uma empresa, fiz todo esse processo de marca, abri meu CNPJ já no dia 1, porque eu nunca soneguei imposto, sempre fiz as coisas certas. E aí eu vi o quanto era difícil você criar uma marca. Não você criar um logo, mas você criar uma marca. Porque você precisa saber as terminologias que você vai utilizar para o seu produto. Você tem que saber quais as referências, as metáforas que você vai utilizar para aquele produto. Então, eu tinha questão, né? Até hoje, o logo é um diamante. Então, a ideia que a gente queria passar é de que a gente pega uma pedra bruta, transforma aquilo, né? A pedra já está ali, o cliente já está ali, o produto já está ali, mas a gente aperfeiçoa aquilo. Então, tinha várias coisas que eu senti na época que a empresa e as empresas em geral não tinham esse cuidado de olhar para o negócio em si. É só para uma marca, para o logo ali que você vai usar. E eu já no escritório de advocacia, eu trabalhava com projetos. E eu pensei, poxa, por que o processo, né, de marca, de construção de marca...
que nem era essa palavra na época, ele não pode ser como um projeto, onde eu tenho uma pessoa que eu vou conversar sobre a minha marca e essa pessoa vai resolver isso internamente e vai conversar com todos os players. Porque eu precisava de falar com uma pessoa que ia fazer o site, essa pessoa verdade. não era o redator, aí ele, a redação, e eu não entendia nada. Eu achava que quem ia fazer meu logo ia me dar o cartão pronto já. Não, você tem que ir na gráfica. Nossa, mas eu tenho que gastar com a gráfica agora. E aí, não, mas eu não sou designer, você tem que conversar com o designer. Eu falava, nossa, quanta coisa, não entendo nada. E aí eu falei, não, gente, precisa ter alguém que centraliza essas informações, que faz uma entrevista, que entende o meu negócio para ela resolver isso. Porque eu fazia as coisas assim no escritório de advocacia. E paralelo a isso, na época eu tinha já contratado uma designer para me ajudar com as apresentações do escritório, porque eu sempre gostei das coisas visualmente bonitas. E é a Samuele, lá de Guarapari também. Ela trabalhava na época em 2 lugares. E ela falou, Lari, eu tô querendo sair e tal. Você não tem uma vaga pra mim, pra eu ficar só com você? Eu falei, pra fazer o quê, né? Porque assim, eu não tenho essa demanda toda de design pro escritório de advocacia. Eu falei, mas vem, em 1 mês a gente descobre. E aí, nesse 1 mês, foi 1 mês que eu criei a outra empresa. Caraca! Gente, como assim? Não, isso é muito incrível. Isso tá me lembrando muito o seriado que eu tô vendo, que eu já assisti. 90 Dias pra Ficar Milionário. Undercover Billionaire. Eu já assisti também. Assistiu? Assisti o primeiro, né? Com o Gran Cardone. Com não sei isso. E é esse mesmo. E a moça, ela faz isso. Ela literalmente abre a empresa dela por conta de uma demanda. Ela tava querendo isso, aí ela viu a demanda e, na hora, muito rápido, criou. Foi assim. tipo isso, me deu essa legal. coisa. Aí eu criei, né? Eu já tinha pegado a ideia da Mocelinha Advogadas. Aí eu vi outra insígnia que era semelhante. Escolhi uma estrela de Davi na época, eu não era cristã ainda, assim, eu ia na igreja, mas eu não entendia nada e eu escolhi uma estrela de Davi sem nem saber. Eita, E glória. depois eu fui saber mais pra frente, inclusive o pastor José Carlos falou, você sabe qual que é o significado da estrela de Davi? Eu falei, não, qual que é? É uma estrela, né, pra cima, né, se você for olhar, ela faz assim e faz assim, né, e fecha as pontinhas. Porque aquilo que está ligado na terra está ligado no céu. Eu falei, meu Deus, eu escolhi isso sem saber. Uau, forte. E aí depois tudo fez sentido, né? Porque das estrelas e não sei o que lá. E aí eu fui criando esse branding em cima disso, que é o Create, de criação, né? Que era Mocelin Create Associate, que é de se criar e associar a pessoas e tal para gerar projetos e tudo. Uau. E no nosso logo, Mulheres Virtuosas, temos uma estrela também. Isso aí. Muito bom. E começou tudo meio assim, sabe? Por isso que eu também não sou tão a favor de planejamentos tão fechados. Porque senão, talvez eu nunca teria aberto um escritório, talvez nunca teria aberto uma agência, porque não eram coisas que eu tinha, que eu sabia há 10 anos atrás, enfim. Foram demandas que eu vi e eu acredito muito nisso, que o mercado meio que vai te direcionando para aquilo que ele quer, para aquilo que ele precisa. E se você estiver atento e perceptivo, você pode ver grandes oportunidades aí. Sim. E aí comecei. Mas assim, não tinha experiência nenhuma também enquanto dona de agência. Aprendi tudo com as pessoas que eu contratei, que eram muito boas. Tive a sorte de trabalhar com pessoas muito boas mesmo no início. Joias raras encontradas no Espírito Santo, né? A Luísa, Samu, a Bela depois. Que pessoas que se desenvolveram conosco também e também trouxeram muita capital intelectual para a empresa. E eu também... Em cima disso, eu fui criando, né, esse caminho do cliente, que é o caminho que a gente usa até hoje. Que é ou de você fazer um diagnóstico da marca, de você construir a marca, de você pensar no conteúdo, nas editorias e tal. Isso hoje é comum, mas quando eu comecei, não era visto dessa forma. Eram pouquíssimas pessoas ou só grandes players, né? Ninguém entendia para que Instagram servia. Tô falando de 5 anos atrás, mais ou menos, 6 anos. Instagram era algo que as pessoas achavam que era só blogueira, não sei o quê. E hoje tá aí uma realidade, né? Então... Sim. Foi onde tudo começou, foi mais ou menos aí. Caraca. E aí eu tava com 2 empresas e com mais gente na agência ainda do que no escritório. Porque a agência, ela é muito, como eu mencionei, cada pessoa faz uma coisa. Um escritório, o advogado acaba... óbvio, ele trabalha na área dele, mas ele consegue gerir muitas coisas. E já na agência, não. A agência é designer,
copy, social media, gestor de projetos, atendimento, TI. Então eu olhei e falei, meu Deus, tem 10 pessoas. Você tinha tudo isso Tudo isso in-house. logo no começo. Eu fui, porque as meninas falam, agora a gente precisa de um redator. Eu falei, gente, mas vocês não fazem. Não, precisa de um redator. E aí, assim, agora precisa de um TI pra fazer o site. Aí eu ia contratando, entendeu? Na medida que ia acontecendo. Aham. E aí foi isso. Eu comecei e tô com elas até hoje, né? E é muito engraçado porque eu falo que elas competem, porque elas meio que sempre estão buscando se igualar, assim. Eu não tenho, nossa, essa é muito melhor que essa. Não, às vezes tem épocas que uma tá melhor, outras épocas que a outra tá melhor. E eu tenho, inclusive, um cliente que tem mais de 20 empresas e ele fala que é isso a vida. Você tem um monte de empresa, cada hora uma tá boa, aí você tira dinheiro da que tá boa, põe na que tá ruim. É uma luta, escolha é sua. Quantas empresas você tem hoje, Lari? Conta um pouquinho de cada uma delas pra gente. Tem um escritório, que é a Mocelin Advogadas, né? Onde nós focamos em empresas, né? Nós não atendemos pessoas físicas. Nós trabalhamos com a parte de gestão, governança corporativa também, parte contratual, societária, regulatória, civil, trabalhista. Então, todo suporte para uma empresa, né? Atendemos grandes clientes, muito bons, maravilhosos aí. Total Brasil, Açaí Atacadista, Adidas, muitos players, Loft era o nosso cliente. Então, também conseguimos entrar numa área do mercado, assim, bem competitiva, mas que com o nosso posicionamento de algo mais boutique, a gente conseguiu também, graças também à minha experiência e aos relacionamentos que eu fiz no passado, ter bons clientes, assim, que nos dão muito orgulho. Na Mocelin Create também, nós tivemos sempre um viés internacional. Então... nossa, esqueci até de falar da Mocelin Finlândia, que abriu há pouco tempo agora. Então... Gente, a gente gosta assim, né? Ir pras nações. Não é pra pensar pequeno, você tem que pensar grande. Vai indo. E a Mocelin Create, né, que é a agência, eu sempre tive muitos amigos e muitas pessoas que moram fora, que foram para fora e me colocaram em projetos bem legais, né? Então, tem a Tammuz em Israel, trabalhei com a Globe da Austrália. Tivemos cliente Fit Food no Canadá. Hoje fazemos, né, o Tammuz Latinoamérica. Fazemos Grupo Nórdicos, Portugal e por aí vai. E também atendemos na Create. Atendemos todo o Grupo Accor, fizemos muitos projetos legais com Puma, Gran Mercury. Agora, né, o Sofitel Jequitimar, que agora é o Hotel Jequitimar, que são nossos clientes. A gente faz a gestão das mídias, faz toda a parte de comunicação, endomarketing, etc. Então, muita coisa que veio também, né? Graças a Deus, assim, as oportunidades que surgiram. E meu irmão, né, o Rafael, que já era meu sócio aqui, foi pra Finlândia e abriu a empresa lá. E já tá com cliente lá. Então tá indo, porque eu também sou sócia lá. Então esqueci que tinha sido. Muito bom. Então começando a produtora lá também. Então tá caminhando lá, né? Tem 1 ano agora. E já tá com faturamento, já tá indo bem legal. Aí, fora isso, né, a gente tem o Ministério Embaixadores do Reino. Não é uma empresa, mas demanda gestão da mesma forma, né? Tem pessoas e é até mais complexo, né? Porque você tá falando de sentimentos, você tá falando do mundo espiritual. Então, é algo que a gente toma muito cuidado, porque são vidas, né? Sim. Mais do que projetos e empresas, são vidas. Então... E aí tem os discipulados, né? Tem o discipulado Aprendendo a Ser Filha, que eu desenvolvi, a pastora revisa e me apoia em tudo, mas, né, foram iniciativas. Tem o Formando Embaixadores agora, que é o discipulado para membros. Então, são projetos que vão surgindo dentro das empresas também, que acabam sendo de importância, né? Além dos cultos e tudo que a gente faz. A minha empresa mais nova, minha bebê novinha, recém-nascida, é a Be Right, que é uma empresa de consultoria em ESG, né? Para quem não sabe, significa, né, Environment, Social and Governance, né? Em português, ambiental, social e governança.
onde você auxilia, né? Você presta consultoria para que as empresas tenham maior consciência social, ambiental e de governança, trazendo transparência, trazendo mais clareza para os stakeholders, para as pessoas que estão lá. Então, a gente auxilia a empresa nessas iniciativas, nos projetos, no que elas podem fazer, produz esses relatórios também para levar a mercado, para comunicar internamente também o que está sendo feito. Então, essa empresa meio que surgiu como, né, um braço da Mocelin Advogadas e que eu vi que faria mais sentido ela ter a própria identidade dela, né? Nela eu sou sócia com a Cecília, que é um super nome aí na área de compliance, e a gente começou essa bebezinha e já estamos fazendo coisa. Uau, muito bom. E tem mais uma, né? Aí, bom, isso é o meu lado, né? Essa é a banda de cá, né? Muito bom. Aí tem eu, né, enquanto empresa, porque eu também tenho que olhar para mim enquanto empresa, porque eu tenho as publicidades que eu faço, né, no Instagram, tem post. Já fui mais, né, envolvida, né, com esse monte de outras coisas. A minha skin influenciadora eu guardei um pouco. Então, eu tô postando só o que dá ali, né? Mas tem a skin escritora também. Escritora, que livro maravilhoso. Pra saída, dá pra dar uma focada depois aqui, ó. Sim, dá uma focada, gente. Que livro maravilhoso é esse, Lara? Esse livro também me impulsionou a voltar pra buscar a saída. Meu xodozinho. Não tá aqui o livro de ESG, que eu também participei, né, como autora, né, numa outra obra. Eu tô participando de outra agora, que é Mulheres em ESG. Que então, legal. a skin de escritora tá trabalhando. Tem gente que deve estar pensando agora, eu tenho certeza que tem mulheres pensando, já estão cansadas, já estão assim, meu Deus. Onde tira força e fôlego. Nossa. Nós já vamos chegar nisso, gente. É muita coisa. Enfim, aí tem o lado do meu marido, né? Porque eu me casei, a pessoa... nesse imbróglio todo, realizei meu grande sonho, encontrei o amor da minha vida. E me casei. E o meu esposo, né, o Moisés Vaz, ele é da área de lançamentos digitais. E aí, pro lado dele, são outras 3 empresas, que é a R2X, a Berex e a SPX, né? Eu não faço a gestão dessas empresas, mas eu tenho projetos junto com elas, né? Então, muitas coisas, né? Eu participo dos lançamentos, eu tô aqui para dar um suporte. E toda a parte de branding e construção de posicionamento de imagem dos experts, além dos conteúdos de Instagram e tal, a gente que faz. Então, acaba sendo, né, uma empresa dentro da empresa, porque a gente presta vários serviços para eles. E é algo que a gente está inserido, né, nas produções de vídeos também. Então, a gente usa muito a Berex, a nossa agência, para fazer as produções, vídeos institucionais, esse podcast, as coisas que a gente produz. Então, tudo por dentro da Berex. Além disso, eu e ele temos uma outra empresa, que é a Mocelin Vaz Agropecuária. Eita glória! Gente! Você tá preparada para essa empreendedora, gente? Vocês estão preparados para essa mulher? Nossa, eu tô esquecendo desse negócio já. Porque a gente criou antes, né, da Be Right. Ela ainda tá se operacionalizando. E é para investimentos em fazendas, né? Porque meu esposo vem de uma família de fazendeiros e de pessoas, né? Tocantins, soja e tal. E a gente abriu essa empresa para facilitar e viabilizar que uma pessoa física consiga investir nesse setor, que é maravilhoso. Então, estamos estruturando, porque é uma operação bem complexa, é algo mais trabalhoso, e estamos aí. Aí, se você quiser comprar uma fazenda, pode mandar. Aí, ó, gente, chama a Lari, entendeu? Eu já vou falar com você, Lara. Vamos virar fazendeiro, gente, que é bom demais, que eu sou toda urbana, mas eu vou pra lá, eu boto minha bota... A botina. Bota a botina, entendeu? E... Gente, sigam a Lari, Larissa Mocelin. É maravilhoso. Você vê a vida no campo, você vê a vida com as crianças. Nada, porque é uma miscelânea, mas assim, no final dá certo. Muito é minha bom. vida, né? Eu falo, o Instagram é minha vida, entendeu? Eu não tenho pretensões, assim, né, grandes, profissionais, de produzir conteúdo, porque todo conteúdo que eu for produzir acaba que me limita em alguma área. E eu sou muita coisa, né? Então eu não consigo ficar
Ai, vou falar só sobre branding no Instagram. Não, tem que falar no podcast Tenho mesmo, aí você preguiça. fala tudo. Aí a gente sai falando assim, até bom. Jesus voltar. Lari, me conta, qual foi o momento mais, assim, que você teve que realmente colocar sua fé, que você teve um romper, assim, sabe? Na sua fé. Porque você falou, né? Pra ser empreendedor tem que ter algum momento, tem que acreditar. Eu admiro um ateu empreendedor. Eu vivi essa fase, gente. Eu vivi essa fase de sair do CLT. Vamos colocar toda a nossa segurança. Você queimou seus navios total. Eu queimei. Mas você é mais seguro do que eu. Você tem um dinheirinho guardado e tal. Você não ia passar um apertado, né? Eu ainda tinha uma segurança lá. Eu era assim, amanhã, se não entrar esse pagamento, eu vou comer um pedaço dessa parede aqui, porque não vai ter o que nem... Mas eu acho isso muito legal. Tem muita gente... Quando eu fiz isso, muita gente falou assim, Fernanda, você tem que ter um pitbull atrás de você. Você não tem nada, você tem um pitbull, né? Mas é óbvio, cada pessoa também tem a sua particularidade, né? Inclusive tem falam, né, as psicólogas e tudo mais, que tem os primeiros filhos são os alfas, né? O segundo, beta, e o terceiro, gama. E o gama, ele é da segurança. Entendi. Ele gosta de segurança, ele gosta dessa estabilidade maior, né? Você é alfa, né? Só mais velha. A alfa vai que lute. e quer vencer todos os desafios, quer ir um desafio atrás do outro. E o beta gosta bastante de pessoas. Ah, é? Nossa, eu gosta de cuidar das pessoas, né? Que todo mundo tem que estar bem. Esse é o que faz ele ficar muito feliz. Então, assim, pra mim, eu vi muito esse desafio, sabe? Da segurança em algo e ter que esse romper, assim, pra confiar. Me conta um pouquinho como foi essa sua fé junto com o empreendedorismo. Quais foram esses romperes, assim? Eu comecei já tendo muitas experiências, assim, né, de fé no empreendedorismo, porque como eu não tinha valores financeiros, para não dizer assim que eu não tinha nada, meu pai tinha feito uma previdência privada para mim, ele fez para cada um dos filhos quando nasceu, assim, ele começou a botar um dinheirinho ali todo mês. Ele já é um cara mais seguro, né? E ele falou, olha, quando vocês fizerem 18 anos, vocês podem tirar esse valor. Eu não queria mexer nisso, né? Porque eu falei, deixa isso aí no último caso. E eu também tinha a minha questão de autoafirmação, né? Então, queria provar que eu não precisava nada pra ninguém. Então, pra mim, esse dinheiro, ele não existia. Eu fui mexer nesse dinheiro uns 2 anos depois mesmo, porque eu já tava empreendendo. Que eu falei, vou botar ele no meu caixa. Porque, às vezes, né, um mês ou outro, né, dá alguma escorregada. E aí, foi quando eu decidi, né, me abrir pra esse dinheiro. Bobeira também. Mas, assim, eu queria sentir que eu conseguia, sabe? Sim. E eu não cria ainda em Deus, eu ia na igreja, eu tinha algumas experiências, nessa época eu era meio holística, e aí eu ia na igreja, mas eu ia no Buda, eu ia no Kabbalah, eu ia no Diksha, eu fazia reiki, Encontrava várias Eu era um show de horrores. Era penduricalho, né? Era um monte de coisa, era toda dessa galera. Eu falo que é a última fase do engano. Mas por você continuar andando mais um pouquinho, você acha Jesus ali na esquina ali. E aí eu tava nessa fase, né? Tentando buscar alguma coisa que eu não sabia. E esses... Eu li o livro, né, O Poder da Coragem. Eu li muitas coisas assim pra me motivar, né? E eu entendi que a vida, é óbvio, você tem formas de você ter seguranças, né? Seja financeira, familiar e tal. Só que eu nunca gostei de me apoiar em nada dessas coisas, né? Eu pensei assim, olha... Eu acreditava que era o universo, assim, né? Então, eu falava, o universo vai trazer. Então, eu tentava manter uma atitude muito positiva. Eu tinha uma fé que eu não sabia de onde que vinha, do que era e tal. Mas eu tinha algo, assim, que ia dar certo. Entendi. E também no coach a gente falava assim, né? Qual que é o pior cenário possível que pode acontecer? Eu falava, o pior de todos é eu não conseguir pagar minhas contas e eu ter que voltar lá pra Guarapari, pra casa dos meus pais. Tá, isso é um cenário ruim, mas assim, eu vou morrer se precisar? Não, né? Então, assim... Então, eu falei, cara, eu consigo lidar com o pior cenário possível. O máximo que pode acontecer, eu ter que bater. Eu falei, pai... Graças a Deus, né? Eu tenho um pai, tenho uma mãe que poderiam me ajudar, né? Sim. Caso desse um ruim, assim, fenomenal.
Óbvio que eu não queria contar com isso, mas, de certo modo, isso dá uma paz, né, pra quem tá indo. Eu sei que tem pessoas que nem isso têm. Então, eu também não julgo, não posso dizer que isso também não me ajudou a me impulsionar. Por outro lado, eu poderia ter ficado lá em Guarapari até hoje, como várias amigas minhas estão, minhas primas, enfim, porque elas até vieram pra cá, mas falaram, cara, não é pra mim. É outro ritmo e tal. Então, eu, por já ter uma natureza, um temperamento, que eu gosto de me desafiar e tal, eu comigo mesma, eu falei, eu tenho 30 dias pra conseguir pagar minhas contas. Caraca! Era como eu pensava, entendeu? Eu tenho 30 Começa a atuar só de pensar que foi isso. Eu botava assim, eu falava, eu tenho 30 dias. Eu pensava, se sua mãe estivesse no hospital, em estado terminal, e ela precisasse de 20 mil reais, você não daria um jeito de conseguir? Então, por que você não consegue? Então, eu ia. Não, eu preciso de 20 mil reais. Aí eu ia. Sensacional. E assim, às vezes dava, às vezes não dava. Às vezes parecia que ia dar e não dava. Você mandava uma proposta para um lado, achando que ia sair para um lado, saía para o outro. Então, eu fui entendendo que eu não tinha muito controle. E às vezes, no dia que você não estava esperando nada, surgiu uma pessoa do além. Até hoje, assim, né? Ah, tu recebeu indicação sua. Eu falo, da onde? Nem te conheço. E até hoje é assim. Essa semana mesmo, chegou umas indicações que eu falei, gente, não sei nem quem indicou. Sério. Ô, Glória, a gente gosta sim. E hoje eu entendo a graça, né, as bênçãos, elas nos perseguem. E eu fiquei até um pouco mal acostumada, sendo sincera, porque as coisas sempre vieram assim pra mim. E eu sempre me esforcei muito, mas eu também sempre contei com um favor imerecido, não vou negar. E eu tive, né, esses processos, né? As meninas que estavam comigo, as estagiárias, elas passaram muito perrengue, tanto que depois até desistiram, buscaram outras coisas, porque até elas viviam isso comigo. Elas ganhavam uma parte do que eu ganhava. Eu botei elas como minhas sócias. Eu não tinha um valor fixo. Então, para elas era difícil lidar com essa incerteza, né? E eu tinha assim. E eu saí com um aluguel de 5 mil e pouco, me matriculei numa academia que era 1.000 e poucos reais por mês, na expectativa que eu ia fazer clientes lá, nunca fiz nenhum. Acho que todo mundo algum dia teve essa expectativa. Mandei mais de 100 e-mails no LinkedIn, recebi 2 respostas. Eu fiz algumas coisas. Caraca. Então, treinei minha fé nesse aspecto. Mais à frente já, porque depois, no início é muito essa sobrevivência, o empreendedorismo. Na medida que você vai dando alguns passos, os desafios eles vão mudando. E nasce também o medo de perder aquilo que você conquistou. Então, eu falo que nunca acaba. Você que aprende a lidar com as coisas, né? Então você fala, agora eu tenho esse cliente, mas se ele acabar e tal. E parecia que era assim, momentos que eu falava, não, agora tá tudo certo agora. Agora eu tô com esses clientes, agora tá certo. Aí um liga, você não podia negociar o contrato, diminuir. Eu falava, ô Deus, que luta, que peleja, parece um forró. Dá 2 passos pra frente, um pra trás. Aí vira outra história, entendeu? E eu peguei um projeto em 2018, se não me engano, que foi um projeto muito grande, que foi quando, eu posso falar agora, que já é público, né? Mas foi quando a Total, que é a Total França, né? Que a Total veio para o Brasil. Já tinha trabalhado com o pessoal lá e em outras empresas, e eles me chamaram para fazer a parte operacional do M&A que ia ter no Brasil, porque eles tinham adquirido o Grupo Zema, lá dos postos, lá em Minas Gerais. Sim. E tinha que abrir 18 filiais, vários estados, e eram filiais espelho, todo um negócio complexo jurídico, no período de 8 meses. E esse foi foi o projeto mais difícil da minha vida, tirando meu casamento. Eu vou ter que fazer outro podcast falando disso. É outro. Que foi o projeto Napoleão, que assim, arrancou meu couro, né? Eu achava que o escritório, quando eu tinha ido trabalhar em 2012, era difícil. Aí eu descobri que esse era assim, dava de 1.000 no que eu passei vindo para São Paulo, né? Que eu não conhecia nada. Porque eu geri, eram mais de
360 pessoas, assim, em todos os lugares, porque era o time interno, prefeitura, estado, meio ambiente, bombeiros, era assim o caos de coisas para fazer num período curto. Nós entregamos tudo certo, assim, no dia da data do negócio, nem eu acreditei, mas deu tudo certo, foi um favor de Deus, assim. Nessa época eu já era cristã, orei muito, chorei muito, botei muito joelho no chão para dar certo, porque era muito desafiador. Consegui, isso foi muito bom, tive um reconhecimento muito legal dos franceses e tal, da galera que estava aqui, o escritório como um todo, abriu muitas portas para mim. E aí, isso foi um romper muito grande, porque eu estava com outros players, eu era o escritório menor, né, porque a gente é boutique, eu não sou, né, Big Four, não sei o quê. Então, tinha que lidar com isso e me impor ao mesmo tempo. E eu me impunha, mas às vezes de uma forma errada. Evoluí muito, amadureci muito nisso tudo. Depois veio pandemia, outros desafios, né? Onde a reserva que a gente tinha queimava e negocia salário e perde contrato e não sei o quê. Mas já em Deus, muita fé. Assim, passei a pandemia. Eu não gosto de falar isso porque eu sei que muitas pessoas viveram coisas muito tristes. Mas a pandemia foi uma das épocas mais felizes da minha vida, mesmo financeiramente não estando do jeito que, né, eu gostaria e tal. Nada faltou. E foi onde os embaixadores tomou corpo. Foi onde a gente teve muita experiência com Deus, a gente estava muito online no fogo da madrugada, nas coisas, então eu estava muito cheia da presença de Deus, então eu não tinha medo nenhum, nunca tive medo de morrer, nunca tive medo de nada desses negócios. Trabalhei normal, segui minha vida. E então, mas óbvio, foi desafiador de outra forma. Sim. E logo assim, no finalzinho, veio o Clubhouse, conheci meu marido, casamos em um mês, e aí foi outro teste de fé. Que eu falo que é o projeto mais difícil da minha vida, mais recompensador também, que é casar e tal. E agora eu tô grávida, então novo projeto aí. Projeto Liz. Vários projetos em várias áreas, mas graças a Deus, sempre aí rompendo. E como dar conta de tudo? Tendo boas pessoas ao seu lado. Eu falo que é igual uma criança mesmo, um bebê. Quando mais novo, mais demanda, né? Que você. Então, acabei de criar uma empresa. Não tem como, eu preciso estar ali porque eu preciso criar conceitos, eu preciso criar padrões, eu preciso criar cultura, eu preciso definir como eu quero que as coisas funcionem. Então, tudo que é novo, tá no início, demanda mais. Então, por isso que eu falo, cara, não começa 2 empresas ao mesmo tempo. Agora, você já tem uma que já tá num nível de amadurecimento maior, aí você já... Tudo óbvio, depende da sua vida, depende do tanto de tempo que você tem. Porque tem gente que tem gêmeos, né? Mas assim... uma pessoa, vamos dizer, normal. Então... Quando eu criei a Create, a Advogadas, ela já tinha um tempo de existência e as meninas já trabalhavam comigo há muito tempo, né? Desde o escritório. Então, elas sabiam como eu gostava que o e-mail fosse escrito, como que era para falar, como que não era para falar, como que era para mandar. E eu revisava absolutamente tudo. Como que salvava o documento, qual era o nome da florzinha que eu queria que tivesse. Então... se tornou mais fácil eu fazer essa mudança. Aí fiz a Create, aí depois a Create já estava encaminhada, fiz embaixador. Então, eu vou caminhando meio assim, estruturando e indo. Obviamente, não tem almoço grátis. Obviamente, se você tiver a sua atenção plenamente numa coisa só, onde você põe a sua atenção é onde cresce. Sim. Então, eu também não sei se eu tivesse só o escritório, mas eu me conheço, eu não tenho esse perfil de pessoa que fica numa coisa só. Então, eu preciso da novidade, de me desenvolver. Então, eu não trabalho mais? Trabalho, mas eu entro em projetos que demandam um nível de criatividade, de complexidade. Então, ano retrasado, eu fiquei os 2 últimos meses do ano trabalhando num projeto da Mocelinha Advogadas. Aí estruturei ele, quando ele caminhou e fechou pro mensal, aí eu botei dentro de casa para as advogadas e tal gerirem. Então, eu vou fazendo meio assim. Eu vejo onde é que realmente precisa de mim, onde eu preciso estar. E no mais, eu delego. Tenho boas pessoas ao meu redor que eu posso contar. Muitas delas cresceram comigo. Foram pegando o jeito como eu gosto que sejam feitas coisas.
para que elas consigam lidar. Tem gente que você pega que tá mais pronto, tem gente que você pega que tá mais no início. Então, tudo isso demanda tempo, né? Não tem como. Tudo demanda tempo. Então, o fato é... Uma coisa que eu penso, eu sempre vi dessa forma. Eu nunca abandono os meus sonhos. Esse livro demorou 7 anos para ser feito. Não poderia ter feito em menos tempo? Poderia. Só que... não era uma coisa que eu conseguia enfrentar toda hora. Então, eu ia, escrevia páginas e esquecia dele por um tempo. Aí eu olhava, não gostava mais de nada, voltava, reescrevia tudo e tal. Mas você não desistiu, né? Mas uma hora ele saiu. Exato. Eu tenho mais uns 3, 4 livros que estão para sair aí de coisas que eu venho correndo por fora. Essa empresa nova já tem 1 ano que eu tô pesquisando, entendendo, fazendo, testando. Então, eu olho para... Eu defino as coisas que eu quero, os projetos que eu quero, o que tem na minha mão já. Porque, assim, eu não posso... eu não sou desse perfil. Eu não vou abandonar um negócio que paga minhas contas, que me mantém, que é um projeto meu, que é uma empresa minha, para eu me aventurar num sonho. Nesse aspecto, eu sou mais conservadora. Então, o que eu faço? Eu vejo quanto de tempo que me sobra para eu investir nesses outros projetos que às vezes são secundários, terciários, quartiários, para que ele não morra. Sim. Então, eu tô sempre ali alimentando um pouquinho daquele projeto. Então, hoje eu vou receber aqui a prévia do livro, do outro negocinho. Então, não é no ritmo e talvez na velocidade que eu gostaria que tudo tivesse acontecendo, mas devagar... Cada área vai estabilizando até que elas vão tomando corpo, vão tomando forma. O negócio é não desistir e saber, porque se tem gente que vai deixando as coisas no meio do caminho, não termina, eu não gosto. Eu gosto de começar e terminar. Sim. Então, isso faz com que coisas, às vezes, que as pessoas nem saibam o que eu tô fazendo, mas que eu tô fazendo há muito tempo, que agora eu mostrei. E eu faço de madrugada, no sábado, no domingo. Eu não gosto muito de sair, gosto mais de ir pra restaurante. Então, isso também facilita com que eu tenha mais tempo também. Sim. Tempo que talvez a pessoa estivesse fazendo uma outra coisa, eu descanso carregando pedra. O seu ativo mais valioso, né, é o nosso tempo, né? A gente tem que saber administrar Eu levo muito a sério o meu tempo. Eu não vou em coisa que eu não gosto. Eu não fico com pessoas que eu não tô afim. Eu levo muito a sério o meu tempo. Eu tô muito honrada de você dedicar o seu tempo. Não gosto de ficar em roda que não me agrega nada. Porque eu vejo o tempo como se fosse a minha vida, assim, indo embora. E né? Sim. Então, eu não quero que a minha vida vá embora com um negócio que eu acho que não faça sentido, entendeu? Exato. Muito bom, Lari. Gente, que honra. Lari, tem algo que eu sempre falo também, depois que eu ouço as histórias dessas maravilhosas mulheres O que extraordinárias. você pensou, Fernândica? E virtuosas. Eu tenho uma palavra, uma virtude que eu vejo em você. Qual? Que é a virtude da excelência. Ai, obrigada. É a virtude da excelência, assim. Eu vejo... Né, eu comecei pelo ministério, né? Fui impactada Conhecendo, né? Empreendedores do Reino, conheci seu trabalho, é a pessoa que criou toda a nossa marca né? do Mulheres Virtuosas. Eu fiquei apaixonada por esse projeto e passei isso pra lá. Ela se apaixonou junto comigo e envolveu todo o time. Então, eu sou muito grata. Todo o material que vocês construíram Ficou bem lindo. Excelência mesmo. Obrigada. E não só isso, né? Mas tudo que você faz no ministério, nas outras empresas, pessoas que estão ao seu redor, né? A palavra que você sempre nos traz, o discipulado. Eu quero estender o convite a todos vocês que estão aqui, né? O Aprendendo a Ser Filha. É verdade. Mulheres, né? Mulheres, vocês que estão numa caminhada cristã ou nem sabem ainda o que é isso e querem conhecer, entender a identidade de filha de vocês, né? De filha celestial, de filha do Senhor, de Deus mesmo, manda uma mensagem pra mim no meu @ no meu Instagram, pra você ficar por dentro, que a gente vai começar a nova turma em breve. Exatamente.
E eu tenho um presente pra você também. Olha! Um presente pra você e pra Liz. Não é só pra você, é pra você e Que pra isso, Liz. isso? É um óleo essencial. Gosta de um óleo essencial? Ah, eu gosto de um olhinho. Falo nada, só Não olho. falo nada, só óleo. Ele Ai, é o que Balance. Ele vai te ajudar, né? Ajudar a Liz também a acalmar aí as emoções. E aí passa o quê? Na cara? Passa em Você tudo? pode passar na barriguinha. Pode. Pode também. Pode passar na hora dos desafios, dos apertos. Você vai lá, Ai, inala que o lindo. seu óleo essencial. Ele é um mix de óleos essenciais. Adorei esse cheiro. Ele é maravilhoso, né? E eu quero te agradecer, eu quero te convidar também ali pra também vocês, gente, seguir o nosso canal, Virtuosas Podcast. Ai, sigam virtuosas. Torne-se uma mulher virtuosa. Mais, né? Que Ainda você já é. E eu te agradeço imensamente, Obrigada. Lara. Obrigada pelo seu sim. Obrigada, gente. Obrigada pra vocês e até o próximo. Tchau, tchau.